Oi, gente, paz, tudo bem? Hoje, dia 26 de julho, é o Dia Nacional do Intérprete e Tradutor de Libras. E já tem um tempo que eu queria gravar esse vídeo, né? Que eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. E creio que hoje é um dia propício para isso. Então vamos lá. Muita gente me pergunta como que eu comecei a aprender Libras, né? Acho que essa é uma dúvida que a maioria das pessoas tem, né? E eu comecei na igreja, na igreja que eu ia na época, em 2015, tinha um grupo de surdos que foi para essa igreja e até então eu olhava, achava bonito, mas não tinha, assim, não me despertou curiosidade, eu olhava e achava bonito. E uma amiga minha começou a fazer o curso, e aí eu vi ela se tornar fluente, assim, né? E aí eu comecei a conversar um dia com ela e começou a surgir algumas curiosidades. E ela falou, Pã, vai começar um curso, por que você não faz, né? Pelo menos para aprender o básico, para você ver como que é. E aí eu fiz o curso, comecei a estudar, comecei a fazer o curso, enfim, nunca mais parei. Eu costumo falar que Libras é amor ao primeiro sinal. Se aprender o primeiro sinal, você se apaixona. E aí eu trabalhava na época, né, numa empresa que fazia cobrança. E, na verdade, eu sempre tive um sonho. O meu sonho, acho que desde quando eu comecei a entender, a entrar na vida profissional, o meu sonho sempre foi ter uma profissão, né? Então, assim, eu nunca almejei ter um cargo de liderança, mas o meu sonho era ter uma profissão, era falar, olha, eu sou isso ou eu sou aquilo, né? E aí, então, só que eu não via a Libras como profissão, eu via como algo ali usado ministerialmente, né? Algo ali usado na igreja. E aí, eu tava nessa empresa, eu já tava descontente, né? Eu não queria mais ficar ali, mas naquele momento eu não tinha outra opção a não ser continuar ali, né? Até por conta de logística, por conta do horário, mas não era algo mais que estava satisfazendo o meu coração. E então, infelizmente, eu falo que a gente erra para aprender, mas comecei a errar. Eu comecei a fazer as coisas que não deveria, comecei a dar relaxo, né? Porque eu queria ser demitida. E eu tô abrindo isso para vocês. Não é algo que eu me orgulho, mas é algo que aconteceu. E então chegou um momento que era ali decisivo e eu falei, bom, eu tenho que avançar, né? Já que eu comecei com isso. E, enfim, na época eu fui levar uma ministração para os jovens, né, da igreja que eu frequentava. E aí, naquele dia, eu queria falar sobre fé. Eu queria falar sobre a fé, sobre Abraão, né? Abraão, Isaac. E aí, eu estava estudando, eu estava orando em casa. E aí, Deus falou muito comigo. Ele falou assim, que bonito, você vai falar sobre fé, mas vivendo uma mentira. E eu falo que quando Deus fala com a gente não tem outra opção, né? A não ser obedecer. E aí ali eu me arrependi e eu falei, Deus, mas o que eu vou fazer? Eu comecei com isso, como que eu saio desse embaraço? E aí o Senhor falou comigo, Pamela, faz aquilo que você tem que fazer. Faz o que é certo fazer e eu vou honrar a sua vida. E aí naquele dia eu levei a ministração para os jovens, né? Eu orei, eu me arrependi, eu levei a ministração. E isso foi sexta para sábado. E aí quando foi na segunda-feira, eu fui até o meu trabalho, eu fui até onde eu trabalhava. E eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, eu pedi desculpas, eu pedi perdão para minha chefe, eu pedi perdão para o pessoal do RH. E aí eu pedi minha demissão. E naquela época o Gabriel tinha acho que uns 2 aninhos, né? E a gente, financeiramente falando, a gente não tinha como, naquele tempo eu pedi demissão, naquele momento, né? Mas eu falei, Henrique, a gente vai obedecer, vai fazer aquilo que é certo fazer, e eu creio na promessa que Deus fez, eu creio que Deus ele vai honrar, né? Foi uma promessa, faça o que é certo e eu vou honrar a sua vida.
E Deus conhece, queridos. Algo que eu quero deixar é que Deus conhece os nossos menores sonhos, né? Ele conhece todo o nosso desejo do nosso coração, as nossas ambições, também conhece as nossas falhas, as nossas fraquezas. E ainda que a gente não entenda, Ele está no controle, Ele nunca perde o controle, né? E eu gostaria até de compartilhar um versículo aqui, Romanos 8:28, fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí naquele dia, o dono da empresa onde eu trabalhava, ele não estava no escritório ainda. E então eu esperei, eu falei, eu vou esperar. Eu sentei no estacionamento e fiquei esperando ele chegar. Quando ele chegou, eu abordei ele no estacionamento, ele me olhou com aquela cara assim, o que essa doida tá fazendo agora? E aí eu cheguei nele e falei, doutor, eu sei que o senhor é cristão e eu não quero nunca chegar na igreja do senhor com um mau testemunho. Eu não quero nunca que o senhor olhar para mim e falar, nossa, mas a Pamela é cristã também? Esse é o testemunho que ela tem dado, né? Então eu pedi perdão, eu falei para ele, olha, eu me arrependo das coisas que eu fiz, eu sei que esse não era o caminho, mas eu tô aqui, eu pedi minha demissão, eu tô aqui para te pedir desculpas, creio que Deus tem algo novo para minha vida, eu não sei como vai ser de agora para frente, mas eu quero fazer aquilo que é certo. E eu também gostaria de te incentivar, querido, a fazer aquilo que é certo, a viver uma vida de integridade, uma vida naquilo que agrada ao coração do Senhor. E aí eu tava no curso, já fazia acho que quase um ano que eu tava fazendo o curso, eu interpretava bastante na igreja, mas como eu falei, né, eu não tinha essa perspectiva de trabalhar com a Libras profissionalmente. E aí saí da empresa, eu confesso que eu fiquei acho que uns 5 ou 6 meses em casa, né, e assim, graças a Deus, nesse tempo, assim, nunca faltou nada, nunca faltou recurso, nunca faltou nada pro nosso filho, nunca nos faltou nada, né? E aí, um dia eu tava ali mandando currículo, né? E eu vi uma vaga de intérprete de Libras, que inclusive é na empresa que eu trabalho hoje, mas eu vi essa vaga, né, como intérprete de Libras, e eu falei, eu vou mandar o currículo, vou mandar e vamos ver o que vai acontecer, né? Mandei o currículo, fiz a entrevista na agência, depois eu fiz a entrevista na empresa. Engraçado é que quando eu cheguei na empresa, a moça falou assim pra mim, Pamela, vamos fazer um teste no estúdio? E eu falei, meu Deus, eu falei, como que vai ser isso? Mas Deus, ele age nos mínimos detalhes. Uma semana antes, eu tinha sido chamada para gravar um vídeo num estúdio. E eu tinha ido fazer um trabalho voluntário, e desse trabalho voluntário, o rapaz falou, você não quer vir comigo para gravar uma música no estúdio, né? E eu falei, vou. Eu falei, olha, eu não tenho experiência, mas eu quero ir. E, gente, eu acho que a gente demorou umas 3, 4 horas para gravar uma música de 2 minutos. Porque eu ria, eu ficava nervosa e eu não conseguia parar de rir. E aí, enfim, até que a gente conseguiu gravar a bendita da música. E enfim, essa foi a única experiência que eu tinha dentro de um estúdio. E quando eu cheguei na empresa, a moça falou pra mim, vamos pro estúdio? Falei, meu Deus, o que eu faço agora, né? E aí eu respirei, eu falei, Senhor, o Senhor está no controle. Eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, eu preciso me acalmar. É só uma câmera, né? O que tem de mais numa câmera? 1 milhão de luzes? Mas enfim, eu fiz o que eu precisava fazer. E aí eu falo que, pra glória de Deus, pra honra de Deus, eu fui chamada nessa empresa. Eu devo muito, né? Eu tenho muita gratidão na época aos meus chefes, às pessoas que acreditaram em mim, que apesar da minha falta de experiência, me deram a oportunidade. E me deram não somente uma oportunidade profissional, mas ali eu consegui fazer a minha pós-graduação. Eu me formei, né? Eu aprendi, eu falo, tudo ali que eu aprendi profissionalmente foi ali. E aí, depois de um tempo, eu saí dessa empresa, acabei indo trabalhar em outras áreas, foi onde eu conheci a surdo-cegueira, foi onde eu tive contato ali presencialmente, em escola, e aí eu fui adquirindo mais experiência, né? Enfim, por que eu tô trazendo tudo isso, né, no dia de hoje?
porque poder comemorar o Dia do Intérprete de Libras, para mim é uma honra, para mim é motivo de muita gratidão, de muita alegria, né? Saber que Deus, ele ouviu, saber que Deus, ele conhecia os meus sonhos, hoje ele me deu uma profissão, né? Depois de alguns anos, eu voltei a trabalhar nessa empresa onde eu estou até hoje, estou tendo a oportunidade de fazer a minha segunda graduação. E é isso. Se você tem um sonho, se você tem uma palavra, não duvide daquilo que Deus colocou no seu coração. Só avança, viva na obediência. A obediência gera bênção, e algo que eu sempre oro, né? E eu falo com Deus, é que, Senhor, eu não quero somente a aprovação do Senhor, mas eu quero viver na bênção do Senhor, porque é nesse lugar onde flui a realização de sonhos, é nesse lugar onde a gente testemunha da glória de Deus, é nesse lugar onde a gente tem novas experiências, né? É nesse lugar onde grandes coisas acontecem, é debaixo da bênção do Senhor, é debaixo da obediência. E é isso, espero que de alguma forma esse vídeo edifique a vida de vocês. Gostaria realmente só de compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu testemunho com vocês, né? Tentei aqui resumir da melhor maneira e finalizo mais uma vez com esse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu creio que desde 2016 o Senhor tem usado a Libras na minha vida profissional. Ele mudou a minha vida, né? A minha vida profissional ele mudou através da Libras. E eu creio que também ele tem um propósito, né? O propósito é usar a Libras para espalhar a mensagem, para espalhar o evangelho do Senhor. Eu sempre costumo falar, né? Tudo veio dele e vai voltar para ele, né? Então é isso, mais do que uma profissão, entendo como um ministério, entendo como um propósito do Senhor para minha vida. E espero que através disso muitas vidas, muitas pessoas sejam alcançadas, né? E espero também poder fazer a diferença na sociedade que a gente vive, nas pessoas que caminham, né, ao nosso redor. Espero poder fazer um pouquinho aqui dentro da minha região, dentro de onde eu estou, mas fazer a diferença na vida das pessoas.